Como desfazer com qualquer tipo de trabalho de macumba. Graça e paz, queridos. Nós vamos aprender hoje algo muito importante, muito espiritual, que vai trazer entendimento, luz e libertação para muita e muita gente. Nós vamos aprender hoje como desfazer com qualquer tipo de trabalho de macumba, independente da entidade, do demônio, independente do guia, ou como eles chamam, né? Que são os demônios, são chamados em alguns lugares de guias, de entidades, de espírito de luz. Independente disso, esse ensino é muito importante para você que não professa o evangelho, que é de outra religião, qualquer que seja a sua religião. Essa mensagem é muito importante para você também que é evangélico, para você que trabalha na área de libertação, ou para você que é evangélico e sente que alguma coisa não está bem na sua vida. Nós vamos aprender com detalhes como desfazer com as macumbas. Mas antes, você precisa entender algumas coisas que são muito importantes. Você precisa aprender sobre quais são os tipos de macumba mais comuns. Você precisa aprender se macumba pega mesmo, se pega em todo tipo de pessoa, se pega em crente, e você vai se admirar com a resposta. Você vai aprender como que você sabe que você está macumbado, que você está vítima de macumbaria, que você está macumbado. E lógico, no final, aí, depois que você entender tudo isso, você vai aprender como desfazer qualquer tipo de macumba. Vamos juntos então para aprender mais e mais do mundo espiritual e da palavra de Deus? Mas antes de entrar profundo com essa ministração, eu quero pedir que, se você já é inscrito no nosso canal, que você compartilhe essa palavra com as pessoas que você entende que poderá ser edificada. E se você ainda não se inscreveu no meu canal, que você se inscreva para estar sempre recebendo ministrações que vão edificar a sua vida. E é muito importante que você faça as seguintes coisas: se inscreva, marque o sininho para você receber notificações, que você marque com um joinha o vídeo que você assistiu, e também que você, se possível, faça algum comentário. Porque só assim o YouTube entende que você realmente vai querer estar recebendo ministrações do canal do Pastor Jorge Lima. Faça tudo isso e você vai estar sempre recebendo ministrações do Pastor Jorge para edificar a sua vida. Agora vamos retornar com o ensino de hoje? Vamos desde o comecinho para você poder entender bem. Primeiro, quais são os tipos de macumba mais comuns pelos quais as pessoas fazem? A macumba, inclusive, é para você entender o seguinte: macumba é o nome dado a todo o trabalho espiritual que se faz sobre a vida de uma pessoa. Muito comum isso na Umbanda, na Quimbanda, no Candomblé e em muitos outros lugares, mas principalmente nesses daí. Então, o mais comum que existe são vários, né? Mas eu vou falar os mais comuns. A minha ideia nesse ensino não é esgotar o assunto, porque ele é muito, muito amplo, mas é trazer para você o que mais é funcional, o que mais é importante para você entender, aprender e cancelar, principalmente, né? A ideia é essa. Mas as macumbas mais comuns que existem são na área das amarrações. Amarração sentimental. É muito comum você andar no centro da cidade e você ver vários panfletinhos de propaganda. Olha, venha, eu amarro o seu amor, eu amarro o homem da sua vida, amarro a mulher da sua vida. Agora, uma coisa curiosa nessa questão das amarrações é as coisas mais usadas que tem no meio maligno espiritual para tomar, supostamente, entre aspas, né, tomar o marido de alguém, tomar o namorado de alguém, a mulher, o homem. É muito comum isso. As pessoas procuram esse tipo de trabalho para tomar o marido de alguém, de uma amiga, entre aspas, né, com um amigo jamais faria isso, para tomar o amigo, o esposo, o namorado de alguém. E é muito comum esse tipo. As pessoas fazem muita macumba nas áreas de destruição, para destruir a vida financeira de uma pessoa, e às vezes para destruir a vida financeira eles têm que destruir a vida profissional. Muito comum isso é muito comum pela questão das invejas, pessoas que têm inveja de alguém, pessoas que têm raiva de alguém e aí quer prejudicar, que aquela pessoa não prospere. Existe as questões dos trabalhos feitos para tocar na saúde da pessoa, saúde física, saúde emocional, saúde mental. Muito comum, tá muito ligado à questão da maldade no coração da pessoa,
qual é o nível de maldade no coração da pessoa. Tem pessoas que procuram a macumba para fazer o mal para alguém, e a ideia de fazer aquele mal é que ela quer que aquela pessoa sofra. É muito comum isso na macumbaria. Ela quer que a pessoa sofra, ela quer que aquela mulher, que aquela vizinha, que aquele conhecido, que aquele parente, que o ex-marido, ex-namorada, ex-namorado, qualquer coisa assim, sofra. Então a pessoa faz um trabalho para gerar muita desgraça na vida da pessoa, gerar muita tristeza, gerar muito sofrimento, e aí a pessoa fica sofrendo com muitos problemas dos mais variados, e muito comum as doenças. A pessoa vai ficando doente, não consegue ser curado, está sempre doente. E existe também os trabalhos para mortes, que também são muito comuns. Aí, novamente, que eu disse, varia muito da maldade do coração de quem está fazendo a macumba. Porque a pessoa que procura a macumba, ela procura porque é ignorante, às vezes não conhece, e tem os que procura porque sabe que vai literalmente fazer o mal para os outros, tá? Tanto um quanto o outro vai se tornando envolvido pelos espíritos malignos, obviamente. Agora, dependendo da maldade no coração da pessoa, tem aqueles que ele chega e, olha, eu quero que essa pessoa morra, mas eu não quero que ela morra rapidamente, eu quero vê-la sofrer, eu quero notícias de que ela está sofrendo até chegar na morte. Outros já dizem que não, eu quero que ela morra rapidamente, eu quero que ela suma. E esses são os motivos, entre tantos e tantos outros, são os mais comuns: as amarrações, os trabalhos feitos para destruir a vida da pessoa em alguma área, e os trabalhos para enfermar a pessoa, deixar a pessoa enferma, e o mais muito usado também é o trabalho para matar a pessoa. A pergunta muito tradicional que se faz, pastor, muito comum as pessoas perguntarem isso: pastor, macumba pega mesmo? Pega, querido. Pega, e pega legal mesmo. Ela vem arrebentando a vida das pessoas mesmo. Pastor, mas qual é o tipo de pessoas que a macumba pega? Ela pega no não crente e ela pega em um grupo de crente, que eu vou explicar daqui a pouco. Mas vamos por parte. Primeiro, macumba pega, e pega mesmo, na vida de quem não é cristão, na vida de uma pessoa que não professa a Cristo, independente da religião que ela pratica. Independente da religião que ela pratica, se fizerem macumba contra ela, pega, mas pega mesmo. Aí tem algumas pessoas que vão dizer assim: não, em mim não pega, em mim já fizeram, fiquei sabendo, falaram que fizeram, uma pessoa falou para mim, ou a outra pessoa comentou que fulano fez, ou a própria pessoa mesmo que fez falou para mim, mas não pegou, não senti nada. Meus irmãos, às vezes essa pessoa que fez um trabalho para você, ou que você tomou conhecimento de que alguém fez, às vezes ela mexeu com uma entidade, porque na macumba existe as hierarquias. No mundo espiritual existe a hierarquia, como em qualquer mundo existe isso. No mundo animal existe as hierarquias, no mundo espiritual existe, no meio dos homens existe. Nós somos cercados de hierarquias, e no mundo espiritual com os demônios não é diferente. Às vezes a pessoa procurou uma entidade, vamos falar assim, entre aspas, fraquinha, uma entidade, um demôniozinho, um guiazinho lá, ralézinho, que não teve condição de tocar e assolar a sua vida como eles queriam no projeto de destruição. Às vezes ele conseguiu fazer alguma coisinha, mas não tão forte a ponto de você perceber isso. Mas se a pessoa voltar para macumba e procurar novamente uma outra entidade, um outro tipo de espírito, aí você vai sentir na pele que macumba realmente pega. Tem aquela pessoa que diz assim: não, em mim não pega porque eu tenho um corpo fechado. É muito comum a gente ver pessoas falarem isso. Não, meu corpo é fechado e não sei o que e tal. Querido, deixa eu falar uma coisa. Partindo do pressuposto de que existem as hierarquias, automaticamente vai existir sempre uma entidade mais alta numa patente, mais relevante do que uma outra determinada entidade. Vou dar um exemplo para você. Grande parte das facções criminosas, grande parte deles serve os demônios. É automático, a gente sabe disso. Muitos deles servem os demônios. Automaticamente, como não há uma união plena entre os espíritos, o espírito que o camarada da facção A vai enfrentar o camarada da facção B, a facção criminosa, um é regido por uma entidade, o outro é regido por outra entidade. Um fechou o corpo com uma entidade, o outro supostamente teria fechado o corpo com uma outra entidade. Mas, no entanto, um mata o outro, um acaba matando o outro. Por que isso é possível? Simples. A Bíblia diz em Eclesiastes 5, verso 8,
A interpretação do texto do capítulo 5, verso 8 de Eclesiastes é: tem sempre um mais valente do que o outro. Tem sempre um que está acima do outro. O único que está acima de tudo e não tem ninguém acima dele nas hierarquias espirituais é Jesus Cristo. Fora ele, meu irmão, os demônios têm sempre uma hierarquia, um acima do outro. Por isso que as pessoas, eu fechei o corpo, quando pensar que não leva um tiro na cabeça e morre. Foi morto por uma entidade, alguém que tinha uma entidade num patamar mais elevado do que aquela pessoa tinha. Por isso é uma mentira, é um engano, não existe essa história de que o meu corpo é fechado e que em mim não pega e pega sim. Teve aí uns 10 anos atrás, o traficante número 1 do Brasil, lá do Rio de Janeiro na época, ele foi morto pela polícia quando ele estava na casa da namorada dele, se organizando para ir fazer um novo ritual onde ele ia fechar o corpo dele. Ele ia fechar o corpo com uma outra entidade. E mataram ele antes disso. Meus irmãos, não bobeie com isso. Macumba pega sim, e pior se você não tiver Jesus Cristo. Macumba pega sim, pega em pessoa que não é crente, que não é evangélica, mas pega em evangélico vacilão. Macumba pega sim em crente que não está comprometido com o Senhor Jesus. Presta bem atenção. Por que é comum nós vermos nas igrejas evangélicas pessoas que são tidas por crentes e manifestam demônios? Por que a gente volta e meia pega ministros de louvor manifestando demônio, pastores manifestando demônios, obreiros, presbíteros, diáconos? Por que volta e meia nós pegamos essa turma manifestando demônio, irmãos que estão anos na igreja manifestando demônio? É simples, irmão. Os demônios pegam, os demônios entram sim, eles vêm com macumbas, eles recebem sim macumba e tocam na vida de qualquer evangélico em qualquer parte do mundo que ele estiver vacilando, que ele estiver com medo das coisas espirituais, que ele estiver em pecado, vivendo uma vida errada. Se fizerem macumba, pega. Porque, irmãos, o que protege o cristão é o compromisso com Deus. Lembra de Lucas capítulo 6? Jesus disse em Lucas capítulo 6, lá pela altura do capítulo 40, verso 40 para frente, Jesus disse assim: olha, o homem que conhece a palavra e não pratica é que nem uma casa feita na areia. O homem que conhece e pratica é uma casa feita na rocha. Na hora que vem um vento forte, a casa feita na rocha não cai. A hora que vem um vento forte, a casa feita na areia vai desmoronar. Ali é um princípio espiritual. Queridos, quando a pessoa está na igreja, glória a Deus, aleluia, dizimista, canta, louva, dança, pula, profetiza, ou faz qualquer coisa, ou prega a palavra, ou somente está ali para receber a palavra, se ela não tem compromisso com Jesus, se fizer macumba para ela, pega, infelizmente pega. É uma lei espiritual. A proteção de Deus, a proteção do Espírito Santo está sobre a vida de quem está levando a sério, está sobre a vida de quem tem compromisso. Quem não tem compromisso paga preço por causa disso. A diferença entre um não cristão macumbado e um crente que está macumbado, a diferença é de que o crente, quando ele identifica, porque como ele já está na casa do Senhor, como faltava compromisso, é mais fácil ele retomar a posição e pegar compromisso do que uma pessoa não crente ter que começar lá do comecinho e vir até o ponto de libertação. É a única diferença. Mas macumba pega sim em crente vacilão. E se você é um desses crentes vacilão, toma cuidado, porque se cismarem com você e fizerem alguma coisa contra você, pega, infelizmente. Como eu sei que eu estou macumbado? Como eu sei que tem um trabalho de macumba pesando na minha vida espiritual? É simples, não é difícil não. É só você analisar. Às vezes existe fator ou fatores externos que você percebe que existe amarração, você não consegue ir. Sua vida profissional não vai, você não consegue avançar profissionalmente, financeiramente você não consegue progredir. Lógico, quero abrir um parênteses aqui, que às vezes você não avança profissionalmente porque você é preguiçoso, às vezes você fica escolhendo demais serviço, é um péssimo funcionário, porque existe essa verdade, né? Existe até mesmo cristãos que são péssimos funcionários e aí ninguém quer e aí a pessoa não vai para frente, né? Mas existe também aquelas pessoas que são péssimas administradoras. A pessoa conhece Jesus, mas é um péssimo administrador, a pessoa não sabe administrar.
E então essa é as exceções. Mas independente disso, se esse não é o seu caso, você sente aquelas amarrações que você não consegue avançar profissionalmente, você não consegue avançar financeiramente, você ganha um bom dinheiro, mas financeiramente você não vai. Sentimentalmente você não consegue ser feliz sentimental, parece que ninguém olha pra você, parece que ninguém deseja você, e você é um homem bonito, uma mulher bonita, uma pessoa limpinha, toda arrumadinha, sabe? Mas não vai. Pode ter sim alguma coisa contra a sua vida, amarrando a sua vida. Casas, pessoas que estão sempre brigando. Sabe aquela família que está sempre brigando, gente? Uma vez ou outra, uma discussão, desentendimento, não vou nem falar discussão, uma vez ou outra um desentendimento é inevitável. Agora, aquelas casas que as pessoas vivem sempre brigando, com peso de palavrão, com peso de confusão, meu irmão, abra os olhos que possivelmente tem macumbas ali para destruir aquela família. Casal que vive brigando, às vezes eles não têm filhos, mas vive sempre brigando, tem coisas espirituais, ou pode ter coisas espirituais ali sim. Pessoas que estão sempre doentes, sara de uma, entra em outra, e às vezes não é nem problema de imunidade não, a pessoa tem uma imunidade boa, o problema é que realmente há um espírito de enfermidade. A Bíblia fala que Jesus repreendia espíritos de enfermidade. Tem pessoas que estão doentes por uma imunidade baixa, está doente por uma doença que aconteceu, e tem outros que estão com espírito de enfermidade, um espírito imundo de enfermidade. Tem também aquela questão da pessoa que parece que a morte está perseguindo ela, sempre está laçado, quase que morre de novo, quase que acontece uma tragédia, sai na rua, tem sempre alguém querendo assaltar, sai na rua, tem sempre alguém perseguindo, e sempre correndo risco de morte. Às vezes colocaram um espírito de morte para destruir você. Então, são fatores externos, fatores internos, sempre uma tristeza, sempre um vazio, sabe assim, problemas psicológicos, mentais. Você sente que mentalmente você não está bem. Claro, abro um parênteses aqui, há uma necessidade de você averiguar com um profissional se é uma coisa normal aquilo, uma mudança de hormônio, é menopausa na mulher ou qualquer coisa assim. Mas se não é uma coisa natural, uma coisa normal de hormônio, de mudança de hormônio, se está assolando você mentalmente, psicologicamente, possivelmente alguma coisa que mandaram para você, que enviaram para você e está te fazendo esse mal. Em outras palavras, às vezes você vive com sentimento de derrota, parece que nada que você faz dá certo. Sabe aquela expressão? Nada que eu faço dá certo, eu não consigo avançar em nada, tudo que eu faço está dando errado e tal, aquela situação, né? Lógico, às vezes você está se organizando errado, mas a possibilidade é enorme também de que colocaram a macumba em você, meteram um peso de trabalho em você, estão amarrando a sua vida. Então essa é uma forma de nós sabermos naturalmente que existe alguma coisa espiritualmente errada em nós. Outra forma de sabermos também, essa já é para quem já é evangélico, você fica sabendo de que há uma macumba na sua vida, que fizeram a macumba para você, através de uma revelação, através de uma profecia. Alguém chega para você e tem uma revelação, tem uma profecia com você, ou você tem sonhos reveladores e você sonhou com algo feito ou algo sendo feito para você. E isso também é muito comum. Só que eu quero falar para você um pouquinho, abrir aqui um pequeno subtópico, para falar para você o seguinte, a respeito de maturidade espiritual. Maturidade, dentro dessa história de profecia e revelação, de alguém ter tido uma revelação que fizeram uma macumba para você. Primeira coisa de maturidade aqui é o seguinte, irmãos, esse negócio da pessoa, você vai numa igreja, uma pessoa ora por você e diz que Deus revelou, Deus mostrou que foi feita uma macumba, e ele viu roupa, ele viu velho, ele viu dinheiro, e ele viu cachoeira, e ele viu cemitério, ele viu terra de cemitério, e ele veio defunto, e ele veio isso, aquele outro, e não quebra, irmão, está completamente errado. Completamente errado. Se uma pessoa tiver uma visão espiritual com você, se uma pessoa tiver uma revelação com você de que existe uma macumba na sua vida, então você tem toda a autoridade para, tipo assim, tá no culto, alguém, você aí, Deus está me mostrando isso, e a pessoa não quebrou, você pode levantar a mão e falar, então ora aí e quebra. Você vai orar e vai quebrar, porque, irmãos, o Deus que mostra é o Deus que quebra. Existe
poucas exceções aonde às vezes tem realmente um espírito na sua vida e que depende de você tomar uma determinada decisão. Mas isso é exceção. Na maioria dos casos, se Deus revelou, Deus trouxe uma profecia de que existe uma macumba na sua vida, então quem teve a revelação, quem teve a profecia, tem que quebrar. E de hoje em diante, você que está me ouvindo, se alguém revelou algo, que teve uma profecia, uma revelação, uma visão de que há uma macumba na sua vida, manda quebrar na hora. Fala, não, então não vou sair daqui com isso não. Você vai quebrar agora em nome de Jesus. Tá bom? Isso é uma meninice muito grande. Desde quando eu me converti, 23 anos atrás, até os dias de hoje, e mesmo antes de eu me converter, já era assim. Um bando de meninos espirituais que vive vendo demônio em tudo. Tem crente que vê demônio em tudo. Tem pastor que vê demônio em tudo. Tem pessoas que vê demônio em tudo. Queridos, eu sempre defendo a bandeira do seguinte: temos que ter equilíbrio, temos que ser luz, temos que ser sal. Sal tempera, ele não pode salgar, senão ninguém come, não pode ser soço, senão a comida fica sem graça. Nós somos o sal, nós temos que ter equilíbrio. O que é o diabo, é o diabo. O que não é o diabo, não diga que é o diabo, porque não é o diabo. Então pare com a mania de ver demônios em tudo. Tem pessoas que às vezes tá no culto, parece que tá todo mundo endemoniado. O pastor tá vendo demônio em todo mundo, o irmão tá vendo demônio em todo mundo. Meus irmãos, não é assim. O mundo espiritual não é brincadeira. Não é E cuidado. Cuidado com o pastor, com o missionário, com o evangelista, com o apóstolo. Cuidado com essa turma que vê demônio em tudo e em todos. Isso aí é um perigo, isso é imaturidade. Mas independente disso, a verdade é que é possível sim que alguém tenha uma revelação, ou tenha uma profecia, ou tenha uma visão de algum crente, na maioria das vezes, vacilão, que está sendo vítima de macumba. E como ele está indo na igreja de um jeito ou de outro, Deus acaba mostrando. Crente vacilão, pastor? Crente vacilão. Olha só, eu trabalhei em libertação em um rapaz que tinha 22 anos de idade e ele tinha epilepsia. Presta atenção, não é todo epilético que tem demônio, mas muitos epiléticos são epiléticos por causa de demônio. O Espírito Santo te mostra o que é o que. Esse rapaz, ele manifestou. Quando ele manifestou, o demônio falou assim: eu entrei aqui porque a mãe dele me colocou. E a mãe dele estava na hora da oração. Eu falei: foi verdade, senhora? Ela falou: foi. Ele com 2 anos de idade, era muito doentinho. Eu levei ele, dei pinga e sangue pro Exu Caveira, pro Exu Pilintra, poder cuidar da vida dele. Moral da história: o demônio, eu falei: você vai sair em nome de Jesus. Ele falou assim: eu vou sair, mas vou entrar nela e vou matar ela. Eu vou sair, mas vou matar ela. Naquele momento eu repreendi: tá repreendido, você não vai fazer isso e tal, e tal, e tal, e tal. Irmãos, diante de Deus, passou 2 dias, eu estava em casa, esse rapaz foi lá na minha janela, bateu de madrugada, era 5 da manhã, falou: pastor, o senhor podia nos ajudar? A minha mãe, agora cedo nós encontramos ela morta. Ela dormiu, mas não amanheceu. 2 dias depois que o demônio falou isso, o rapaz foi liberto, nunca mais teve epilepsia, mas a mãe morreu. A mãe era uma mulher, eles eram do interior do estado, muitos anos crente. A mãe ia para a igreja, mas não perdia culto, tá? 3 vezes na semana ela estava na igreja. Impressionante. Mas era muito vacilona. Era do tipo que não praticava o que aprendia. Crente vacilão é o que não pratica o que aprende. Evangélico vacilão é o que não pratica o que aprende. Infelizmente aquela mulher morreu. Não adiantou eu ter repreendido na hora. Por quê? Porque a vida dela estava desconcertada. Ela não quis consertar. Quando acabei de expulsar do filho dela, eu falei para ela: irmã, você viu que o demônio falou? Que ele quer matar a senhora? Então pega compromisso, firma e tal, e tal, e tal. Ela não entrou nessa linha, infelizmente foi morta, e pelo jeito que encontraram o corpo dela, os demônios realmente a mataram. Agora, você que já entendeu todos esses passos aqui, todas essas verdades que eu acabei de explicar, agora vamos à parte que mais interessa: como desfazer com os trabalhos de macumba que fizeram contra você. Eu vou responder essa parte subdividindo em não crentes, não evangélicos e evangélicos, ok? Como que uma pessoa não evangélica vai fazer para desfazer com o trabalho de macumba? Você já identificou, depois de tudo que você ouviu,
Você já identificou de que de fato existe um mal na sua vida, existe um peso de macumba na sua vida. De repente alguém te informou, olha, seu ex-marido, seu ex-patrão, seu ex-colega, seu ex-vizinho, ou não sei o que, ou alguém que diz que é seu amigo, olha, cuidado, fulano fez uma coisa lá, falou que ia botar o seu nome lá na macumba, falou que ia fazer um trabalhinho para você e tal e tal e tal. Independente de como você sabe, se você sente ou se você descobriu, independente disso, como é que você desfaz? Alguém vai pensar assim, pastor, eu vou na macumba e vou devolver. Não, isso não vai resolver nunca, isso só vai piorar. Olha só, essa mulher que eu acabei de contar, o que ela fez? Ela pegou o filho dela, essa mulher que eu falei que os demônios mataram ela. Ela pegou o filho dela com 2 anos de idade, ele tinha uma doença grave. Falaram para ela levar na macumba. Quando levaram na macumba, falaram para ela que ela tinha que entregar o filho dela para o Exu Pilintra, e o Exu Pilintra iria proteger a criança e curar a criança e devolver o mal que foi feito para aquela mulher que pegou na criança. O que aconteceu? Ela fez isso, fez um trabalho do jeitinho que falaram. O garoto não teve mais aquela enfermidade, mas passou alguns poucos anos, ele começou a ficar epilético. Porque os demônios são assim, eles não fazem o bem, eles enganam, você tem que entender isso. Mas nós somos da parte da Umbanda, na Umbanda faz o bem, isso é conversa. Nós somos da parte da kardecista, eu fui kardecista, irmão, eu sei o que eu estou falando. Nós somos da parte do kardecismo, nossa preocupação é evoluir o espírito para que a gente viva melhor na próxima reencarnação, por isso a gente faz o bem, é conversa. Os demônios se subdividem em destruição e parte de engano. Eles não têm outra função, ou é para destruir ou é para enganar, desfocar a pessoa da verdade. E aí, aquele suposto demônio entrou, supostamente a criança foi curada, para que a mãe botasse fé naquelas entidades. Pouco tempo depois, houve uma enfermidade maior. E essa enfermidade maior levou o rapaz que passou anos sendo escravo da epilepsia e depois de tudo isso ainda matou a mãe do camarada que entregou o garoto lá no terreiro de macumba. É mentira, não tem como você ir lá e devolver a macumba sem que nada te aconteça. Se você vai lá para supostamente devolver a macumba, retribuir o mal com o mal, você vai ter problemas gravíssimos. Você que não é evangélico, o que você tem que fazer, você que entende que tem peso de macumba na sua vida, o que você precisa fazer é se entregar para Jesus urgentemente. Então você que não conhece a Cristo, a minha palavra para você é: se converta, se arrependa, se volte ao Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz em Atos capítulo 10 verso 38, porque Jesus Cristo veio para libertar os oprimidos das garras de Satanás. Jesus é quem liberta os oprimidos que estão sofrendo na mão do diabo. A Bíblia diz em 1 João capítulo 3 verso 8, para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer com as obras do diabo. Queridos, como eu disse na questão da hierarquia, os demônios têm hierarquias, vai ter sempre um numa patente mais elevada do que o outro, mas Cristo é Senhor sobre tudo. Os demônios só respeitam um Senhor chamado Cristo. Os demônios não respeitam ninguém. Quando nós lemos a Bíblia, o Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, eles só respeitavam Cristo. Os demônios mais violentos, os demônios de morte, de loucura, só respeitavam Cristo. Eles não respeitam ninguém, não se submetem a ninguém de uma forma plena, só passageira. De forma plena, eles só se submetem a Cristo. Então você que não é evangélico, independente da tua religião, se você não tem religião nenhuma, mas você caiu nesse vídeo agora, você está ouvindo esse vídeo agora, saiba, aceite a Jesus. Procure uma igreja evangélica perto da sua casa, alguém que você sabe que vai poder lhe ajudar. Chega para o pastor, procura o pastor e fala: eu preciso de ajuda, eu ouvi um ensino que fala que eu estou com problemas espirituais e eu não quero viver assim. E peça ajuda.
Ah, pastor, mas eu já fui na macumba e tiraram. Olha, o senhor não sabe o que está falando, não. Eu fui na mesa branca e tiraram. Eu estava indo em tal linha do espiritismo, fui para outra linha e tiraram. Não, não tiraram nada. Só substituíram e colocaram um pior aí. O que você precisa é unicamente de Jesus, aquele que venceu a morte e venceu todos os demônios. Agora, e você que já é evangélico? E você que é o vacilão, o crente vacilão que eu tenho falado nessa mensagem? Você que é evangélico vacilão e de alguma forma descobriu, ou por sonho que Deus te mostrou, ou por uma profecia, revelação, ou porque você sente que as coisas estão amarradas na sua vida, você que está numa situação dessa, o que você tem que fazer? Se realinhar. Você precisa voltar a fazer o que é certo, ou passar a fazer o que é certo, praticar o que você conhece. Um tempo atrás, uma mulher me conheceu pelo canal, pelo canal do YouTube, e ela me procurou. E aí ela começou: pastor, eu preciso ser liberta. Pastor, eu preciso ser liberta. Aí ela começou a me encher de perguntas: pastor, mais e isso? Pastor, mais e aquilo? Pastor, mais e isso? Aí eu comecei a perceber que as perguntas delas não estavam conexas, estavam desconexas. A pergunta dela era: quanto tempo eu vou levar para sentir que eu estou liberta? Como que eu sei que o demônio realmente saiu? E tal e tal. Aí eu estranhei aquilo. Aí eu fiz questão de ligar para ela. Porque muitas pessoas que me procuram pelo YouTube, e são centenas e centenas de pessoas, graças a Deus por isso, porque essa foi minha ideia mesmo, é para servir o corpo de Cristo. Muitas pessoas que me procuram no YouTube, eu atendo por WhatsApp. E vou indo até por uma gestão de tempo, né? Porque a gente não tem que dar prioridade para aquilo que é mais urgente. Mas às vezes eu percebo que tem pessoas que precisam conversar por ligação. Eu faço questão, eu ligo para a pessoa, de preferência de celular para celular, sem ser por WhatsApp para não ter problema de conexão. Eu faço questão de ligar para algumas pessoas quando o caso é mais delicado. Liguei para essa senhora. Depois de 1h30, eu identifiquei que o problema dessa senhora é que ela queria ser liberta sem tomar compromisso. Ela não queria pegar compromisso. Sabe o que ela fazia? Tinha um pregador de revelação numa tal igreja, ela ia. Agora está tendo campanha das 7 dias de libertação. Aí ela ia. Aí ela ia em uma, ela ia em outra, ela ia em uma. Ela ia, mas sabe, querendo uma fórmula mágica, põe a mão na minha cabeça, expulsa o demônio, mas compromisso eu não quero. E aí eu comecei a falar: você já sabe o que tem que fazer, você já conhece e tal e tal e tal. Ela não queria pegar compromisso. Meus irmãos, se você é cristão, evangélico, está se identificando com essa mensagem, você, para que a macumba seja desfeita, se é pecado, você vai pedir perdão, você vai consertar o que você fez, você vai abandonar para que tudo seja normalizado. Se é medo, porque ter medo é uma coisa dentro de um certo ponto comum. Agora, se você está exagerando no medo, isso vai te prejudicar. Os demônios amam o cheiro de medo. Os demônios é que nem cachorro vagabundo, que ele cerca a pessoa, ele sente que pelos poros da pele da pessoa está exalando o medo, o hormônio que está trazendo a pessoa a ficar com medo. Ele sente esse cheiro e fica mais valente. Os demônios é a mesma coisa. Se você é aquele crente medroso, aquela pessoa medrosa, se encha do Espírito Santo, porque o Espírito Santo joga fora todo medo, o Espírito Santo te dá intrepidez. Então se encha de coragem, se encha do Espírito Santo. Se for pecado, você conserta, faz uma avaliação na sua vida, mas descubra qual é o teu problema. Descubra qual é o teu problema, aonde você vacilou, qual foi a brecha que você abriu, por que esses espíritos conseguiram esse absurdo, porque é um absurdo uma pessoa fazer uma macumba para um crente e pegar. É um absurdo. Mas é os crentes que constroem casa na areia. Então, meu irmão, se realinhe, porque não é normal. O Senhor Jesus prometeu proteção. Ele disse em Lucas 10, verso 18 e 19: eu vi Satanás cair do céu como um raio, por isso eu dei autoridade para vocês. A autoridade está sobre nós, não é sobre os demônios. A autoridade está sobre nós, não é sobre o diabo. A autoridade está sobre nós, não é sobre macumba nenhuma. Se está pegando macumba em você, é porque você está vacilando, você está enchendo a sua vida de brecha, você está fazendo um monte de coisa que está errada, e o demônio, aí ele vem com gosto mesmo, porque você é inimigo dele. Aqueles que estão lá no mundo, que não pertencem a Cristo, são apenas os objetos de prazer de destruição de Satanás. Mas você não. Você é inimigo. Se você conhece o Evangelho, você é inimigo dele. E ele vai ter um prazer enorme de destruir você se você vacilar. Bom, queridos, era isso que eu tinha para você hoje. Era
essa porção de Deus, de entendimento e conhecimento para você hoje. Agora eu quero orar por você no nome de Jesus. Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu sei que nesse exato momento, essa ministração foi assistida por pessoas que não te conhecem. E eu oro por essas pessoas agora e eu peço, Pai querido, que em nome de Jesus, o Senhor possa ir de encontro a essa vida, porque não foi em vão que ela acessou esse vídeo, não foi em vão que ela deu, Senhor, o enter para ouvir essa pregação. Agora eu te peço, liberta essa pessoa. Cura essa pessoa, tira as cadeias de Satanás. Satanás, eu te ordeno, solta essa vida agora, em nome de Jesus. Até aqui você prendeu ela na ignorância, até aqui você prendeu ela na falsidade, até aqui você prendeu ela na mentira, mas daqui para frente ela está liberta. Que essa palavra entre com fogo dentro dela, que ela seja livre por completo, em nome de Jesus Cristo. Ela vai entender, aceitar a recomendação que eu fiz, ela vai procurar pessoas de Deus para ajudá-la, ela vai procurar uma igreja de Deus para ajudá-la, pessoas que vão libertá-la desse mal em nome de Jesus. E esses evangélicos vacilões que também estão sendo vítimas de macumbaria porque estão vacilando, porque estão errando, pecando, aprontando, fazendo o que não deveria fazer, eu também oro por essas pessoas agora e eu peço, Senhor, que essa palavra corte-os por dentro e eles entendam que estão errados e podem pagar um preço caro por isso. Ajuda-os a sair, ajuda-os a sair do pecado, ajuda-os a quebrar essa barreira e ajuda-os, Pai, a serem livres em nome de Jesus. Assim eu oro e declaro a bênção sobre essas pessoas, no nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Queridos, até a próxima, no nome de Jesus.